igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúdo as crianças com a paz do Senhor Jesus. Hoje o almoço na casa das crianças foi forte, né? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá em Mateus 19. Glória a Deus, aleluia. Hoje já foi bem abordado, né? O tema, né? E trouxe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. E disse, porém, Jesus: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, crianças? Amém. Aqui, há muito tempo atrás, parece uma história, mas essa história ela é verdadeira. Jesus estava passando, curando, libertando, salvando, operando sinais de maravilhas e milagres. Jesus estava fazendo o quê? Libertando. O que mais? Libertando. Isso, vocês estão atentos. Então Jesus ele estava passando, indo em direção a Jerusalém. E eu creio que as mães, né, as pessoas levaram os pequeninos para que Jesus pusesse as mãos e pudesse abençoar a vida das crianças também. Porém, os discípulos ficaram aborrecidos e falaram assim: não deixa eles não. Por quê? Porque ele vai atrapalhar Jesus. Mas Jesus ficou um pouquinho triste, creio eu, porque se fosse eu, ficaria triste se alguém falasse para minha filha: não pode se aproximar de Jesus. Se todos os adultos poderiam se aproximar de Jesus, por que as crianças não é verdade? Então Jesus disse: deixai os meninos e não se estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Crianças, eu quero dizer para vocês nessa noite que não importa o que o mundo fala para vocês, porque Jesus já deixa bem claro aqui que vocês são importantes, não é verdade? E que Deus tem uma obra na vida de vocês e que de vocês é o reino dos céus. Para nós adultos também é, só que para chegar lá a gente tem que ter alguns passos, né? É claro, a gente não vai chegar de qualquer jeito, não é verdade, crianças? Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus Santo, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeira vez aqui? Glória a Deus, Então, aleluia. a gente, né, já nasceu, né, muito triste, mas a gente já nasceu com o nosso coração pecaminoso. A gente já nasceu no pecado, por causa de bem lá atrás, Adão e Eva desobedeceram a Deus e fizeram o que não agradava a Ele. Jesus falou: não coma do fruto. E eles fizeram o quê? Comeram do fruto. E por esse ato que eles tiveram, a gente hoje já nasce, né, com pecado. Mas não é porque a gente nasce com pecado que a gente não pode ir para o céu. Porque se Jesus disse que a gente pode ir para o céu, a gente pode, né? Então o nosso coraçãozinho ele é como? Ó, todo sujo, todo machucado, todo triste. Mas quando a gente aceita a Jesus, como já foi falado hoje na escola dominical, pelo menos para os adultos, né? Não sei para as crianças, foi falado que a gente era, né, pecaminoso, que a gente vivia triste, vivia no pecado. Mas quando a gente aceita Jesus, Ele nos dá um novo coração. Glória a Ele nos Deus. limpa do pecado. Mas isso é de uma hora para outra? Não. A gente tem que seguir alguns passos. A gente tem que fazer alguma coisa para que o nosso coração ele fique limpinho, né? Para a gente poder estar na casa do Senhor, adorando e engrandecendo o nome dEle. A
a gente precisa praticar algumas coisas, né? Para poder que o nosso coração fique limpo. A gente precisa então aceitar a Jesus. Um dos passos é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí vocês me perguntam, mas tia Ju, as crianças também têm que aceitar a Jesus? Tem que aceitar a Jesus. Todos nós temos que aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. E também, crianças, a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar no Senhor. Porque o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais. É aquele que pode resolver todas as situações que a gente não pode resolver. De repente os adultos pensam, as crianças não têm problema. As crianças é só dormir, acordar, comer e tá tudo bem. Só que não, gente. Porque muitas crianças também têm problemas. Por isso que a gente tem que sempre estar vigilante. Né? A gente sempre tem que estar vigiando, a gente sempre tem que estar conversando com as nossas crianças. Como foi a escola? Foi tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Muitas das vezes a Alicia chegava em casa muito triste. E eu falava, Alicia, o que aconteceu? E ela não queria contar. Mas aí eu conversava com ela, aí ela vinha e chorava e falava, mãe, aconteceu tal coisa. Às vezes tem criança que não vai chegar de imediato e vai falar pra você. Mas ela vai ficar moada, ela vai ficar entristecida. E ali o coraçãozinho dela está abatido, entristecido. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas crianças. Porque uma simples palavra, irmãos, ela faz o coraçãozinho da criança ficar triste. Da mesma forma que a gente tem sentimentos, as crianças também têm. Elas também sentem tristeza, igual a gente. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Outra coisa também que a gente sempre tem que estar vigiando, irmãos, é no que as nossas crianças estão assistindo. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa, porque, olha, a mulher faz muita coisa. Muita coisa, a gente tem, se divide em 1 trilhão, mas a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças. Porque às vezes eles estão lá assistindo uma coisa que pra gente, aos nossos olhos, é inocente. Só que através de um desenho, muita coisa pode acontecer. E eu falo isso mais uma vez com experiência própria. Por isso que eu digo, sempre tem que estar de olho nas nossas crianças. Mas a gente tem que ter fé, né? Que Deus, Ele pode resolver todas as coisas. Quando a gente não pode resolver, quem pode, crianças? Deus! Através da nossa fé. Através da nossa fé. Nós devemos também, crianças, vocês devem também, assim como os adultos, orar. Às vezes você não consegue falar para o seu papai, para a sua mamãe o que está acontecendo, mas você tem um pai que está lá no céu e ele ouve a sua oração. Ele ouve o que você, pequenino, está dizendo para ele. Ele diz que vocês são importantes, que de vocês pertence o céu. Então ele ouve a oração de todos vocês. Por mais que você não saiba falar bonito, por mais que você não saiba falar igual um adulto, mas o Senhor, Ele ouve a sua oração. Ouve a sua oração. Nós devemos também, crianças, ler a Bíblia. Lá em Salmos 1, no 2 e no 3, fala. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, lá em Salmos 1? Cadê a Bíblia? E a Bíblia das crianças. Salmos 1. A criança pode ler pra gente? Pode ler? Pode ler. Bem-aventurados É o segundo. É o 2. antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela fala pra gente meditar só uma vez? Não. Ela fala pra gente meditar de dia e de noite. O tempo inteiro. Sabe por quê, crianças? Porque aqui na Bíblia contém todas as coisas que nos levará para o céu. Contém exortação. Aqui Deus ele corrige a gente. Aqui ele fala que nos ama. Aqui ele fala que ele entregou o seu único filho para
para que a gente hoje esteja aqui, né, adorando o nome dele. Então aqui ele nos ensina, ele nos corrige, ele fala com a gente, crianças. Então a gente pode falar com o Senhor através da Bíblia e na oração. Porque na oração, quando a gente fala com o Pai, a gente se aproxima dele. A gente se torna amigo dele. Além de filho, a gente se torna amigo, né? Então a gente tem sempre que estar lendo a Bíblia. Sempre tem que estar lendo a Bíblia. Outra coisa também, crianças, a gente deve obedecer. A gente sempre deve obedecer a Deus. Aqui na Bíblia a gente também aprende que deve obedecer. Aqui alguém lembra da história de Jonas? Quem lembra da história de Jonas? O que Jonas fez? Jonas desobedeceu Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsia. Isso mesmo. Então Jonas ele fez o que, crianças? Desobedeceu a Deus, né? Que teimoso. E o que aconteceu com esse teimoso? Ele foi para E aí o barco balançou pra lá, pra cá, e a baleia ficou enjoada. Ele ficou quantos dias lá, criança? 6 dias. Isso, nossa, como vocês estão inteligentes. Parabéns, professora. Então, ele ficou 3 dias e 3 noites. E só parou de barco balançar quando o quê? Quando jogaram ele no mar. Isso. Ele foi fazer a vontade de Deus. Eu pergunto, adianta a gente fugir da vontade de Deus? Não. Adianta a gente desobedecer? Não. Porque sempre vai ter uma consequência. Não é um castigo. Não é que Jesus ele vai falar assim, você não fez? Peraí que você vai ver só. Não é. É a consequência do nosso pecado, da nossa desobediência. Tudo gera uma consequência. Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden e teve a consequência. E a gente nasceu o quê? Pecador. Jonas desobedeceu, foi engolido e depois de tudo acontecer, e o pior, crianças, não é só isso, o pior é que ele atrapalhou até pessoas que não tinham nada a ver. Então quando a gente desobedece, a gente pode estar atrapalhando até uma outra pessoa, a gente nem sabe, mas é uma consequência do nosso erro. Então por isso a gente deve o quê? Obedecer. A gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que obedecer a quem mais? A mãe e o pai. E quem mais? Os professores. E quem mais? A avó e o povo. Isso, muito bem. A gente tem que obedecer o nosso pastor, porque ele que Deus colocou aqui para estar guiando a gente também, né? Para estar nos ensinando, porque a gente não sabe de tudo, mas Deus ele é tão maravilhoso, crianças, que ele sempre deixa alguém para nos ajudar. E o pastor ele está aqui para nos ajudar quando a gente tiver uma dúvida, quando a gente estiver passando por uma luta. E o pastor vai estar nos aconselhando, porque o Senhor deixou ele aqui para isso, não é verdade? Então, é isso, gente. E também a gente deve, sabe o quê? Amar uns aos outros. Eu quero saber, crianças, como se ama uma pessoa? Como se ama uma pessoa? Com amor. E o amor, ele é o quê? Vocês sabem dizer? Carinho. É muito bom dar carinho, receber carinho, não é verdade? Receber o peixinho do seu pai e da sua mãe. É muito bom. Mas é só assim que a gente pode amar? Não! Lá na Bíblia está escrito que a gente deve amar os nossos irmãos como a si mesmos. A gente deve amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Agora eu pergunto para vocês, crianças. A gente se ama tanto, a gente vai se machucar? A gente vai se machucar? A gente vai lá e se beliscar e falar assim, quero me machucar hoje. Claro que não. A gente não vai fazer isso. Então a gente não pode fazer isso com o nosso coleguinha, não é verdade? Eu estava falando esses dias para a Alicia também. Ela fez uma brincadeira com a irmã dela e ela ficou triste. Eu falei assim, Alicia, uma brincadeira, uma palavra ou uma coisa que a gente faz para o nosso coleguinha, nosso irmão, para outra pessoa que deixa ela triste, não é uma brincadeira. Essa brincadeira ela não é saudável. Você gosta de apelidos ruins? Não. Você gosta que alguém venha e te dá um chute na sua canela? Não.
coleguinha. Você não é mais meu coleguinha, não. E vai dormir lá com raiva do seu coleguinha. Pode isso? Não pode. Porque Jesus, ele está prestes a voltar. Não é verdade? Todos os dias a gente escuta que Jesus está prestes a voltar. Quem quer ficar? Vocês querem ficar? Aqui? Nessa terra feia? Que a gente tem tristeza? Não. Todo mundo quer subir. Subir para onde? Então a gente precisa, né, seguir alguns passos para que a gente vá para o céu. Está escrito na Bíblia que no céu pertence às crianças. Mas as crianças vão subir de qualquer jeito? As crianças vão subir se as crianças não obedecerem? Vai subir se a gente não ler a Bíblia? Vai subir se a gente não orar? Vai subir se a gente não amar? Vai subir se a gente não temer aquele que a gente não pode ver, mas a gente pode subir? Vai subir se a gente não aceitar a Jesus? Muito bem. Então a gente precisa desses passos. Só que tem só esses passos para a gente poder subir para o céu? Não. Tem muitos outros passos que a gente vai aprender aonde, crianças? Porque ela vai nos direcionar. E assim, com o coração limpinho, a gente vai chegar lá no céu. Daí lá no céu a gente vai abraçar a Deus, a gente vai adorar, a gente não vai ter tristeza, nem dor, nem pranto, nem choro. Nada do que a gente passa aqui a gente vai ter lá no céu. Então por isso é importante que a gente venha obedecer ao Senhor para que a gente possa chegar lá no céu. E lá no céu, crianças, uma vez eu estava dando aula para as crianças, ela falou assim: Tia Ju, mas o que a gente vai fazer lá no céu? A gente só vai falar no céu? Eu disse, poxa gente, lá no céu já vai ser tão bom, né? Mas lá no céu a gente vai cantar com os anjos, arcanjos, serafins, querubins. E a gente vai dizer: Santo, repete comigo. Santo. Não vai ser assim bagunçado, não. Vai ser bem organizadinho, porque Deus gosta de coisa organizada. A gente vai repetir assim: Santo, 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 Santo é o Senhor. Imagina que esse poder abraçar aquele que nos criou. Vocês já imaginaram? Imagina poder deixar, abraçar, fazer o carinho que a gente faz aqui no Senhor. Porque agora, crianças, a gente não pode ver o Senhor, porque nós não estamos preparados para isso. Mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né? Para morar lá no céu. O nosso corpo vai ser diferente. Não vai ser mais esse corpo aqui. Esse corpo não vai subir para o céu. Ele vai ser transfigurado. Ele vai ser transformado. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente já está começando a ser transformado. Para a gente morar na onde, crianças? No céu! Glória a Deus! É uma musiquinha que fala assim, ó: o céu é o meu lugar, aqui eu não quero ficar. Não quero não, a terra não é meu lugar. Não, não é não, o céu é onde eu vou morar. E pra lá eu voarei, ali é o meu lugar. Na coroa eu vou ganhar do meu Salvador, um novo hino eu vou cantar. Santo, santo é o Senhor, o céu é onde eu vou morar. E pra lá eu voarei, ali é o meu lugar. E lá no céu a gente vai ganhar uma coroa. Uma coroa de espinhos, igual Jesus ganhou para que a gente estivesse aqui hoje? Não, uma coroa linda, com as obras que a gente fizer. Então, além da gente poder abraçar Jesus, poder ver Deus,